Fala galera, beleza? Vamos entrar agora em aspecto tributário. Muita gente tem dúvida sobre a tributação dos fundos imobiliários. Lembrando que aqui é sobre compra e venda de fundo. A gente não vai falar sobre declaração do imposto de renda, que é uma aula mais avançada. Como eu declaro os fundos imobiliários, tá? Isso a gente não aborda aqui. É tema para outro treinamento mais avançado que depois, ao final, eu vou passar para vocês. Então, bora lá. Aspecto tributário relacionado aos fundos imobiliários, aos FIIs. Isenção de IR sobre rendimentos, tá? Pô, mas eu vou investir em fundo, vou comprar e vender, eu sou isento de imposto de renda. Não, somente sobre os rendimentos, que é a parte do aluguel que os fundos distribuem. Os rendimentos distribuídos pelos FIIs são isentos de imposto de renda para a pessoa física, desde que o fundo tenha no mínimo 50 cotistas e estejam negociados exclusivamente em bolsa de valores. Beleza? Então esse é o critério aqui de acordo com a legislação. Não tem, a maioria dos fundos, tá? Porque são fundos grandes, não paga imposto de renda. Bruno, eu recebi 50 centavos ali por cota de rendimento. Preciso pagar imposto? Não. Até o momento os fundos imobiliários são isentos. E agora, sobre a venda, que é o que muita gente tem dúvida. Cara, se você comprou um fundo, ele teve lucro, você vendeu, aí nesse caso tem imposto de renda. A venda das cotas dos FIIs é tributada a uma alíquota de 20% sobre o lucro obtido, tá? Sobre o lucro, galera, não confunda. Bruno, tem isenção de 20 mil reais como ações? Não. Qualquer valor você precisa pagar o imposto, tá? Se teve um lucro de 50 reais, tem que apurar 20% em cima desse lucro. Lembrando que é sobre o lucro, tá, galera? Você tem que apurar o teu preço de compra e o teu preço de venda, ver qual foi o lucro e em cima disso você aplica 20%, tá? Vamos fazer um exemplo aqui. Vamos dizer que você comprou o HGLG11. HGLG11. Você comprou 100 cotas e essa cota estava negociada a R$ 165 reais. Ou seja, aqui a quantidade de cotas que você comprou, aqui é o valor da cota que está sendo negociada hoje na Bolsa de Valores. Aqui, se pegar 100 e multiplicar por esse, a gente chega no teu investimento. Ou seja, você investiu 16.500 nesse fundo. Tá? O HGLG no momento que você comprou. Aí vamos dizer que passou um ano e você acha que o HGLG não faz mais sentido na tua carteira. Só que ele está negociado a R$ 200 reais. Então, você investiu 16 mil e você está com 20 mil. Então, você teve um lucro aqui, você teve um ganho de capital. Que vai ser o quê? O investimento atual, né? Quanto você tem atualmente, menos o que você investiu lá atrás. Tá? Você investiu 16.500 e ele valorizou. Então, o teu lucro, ele foi quanto? Aqui é o lucro. O lucro foi 3.500. Isso aqui é tributado. Ah, Bruno, mas esse fundo ele pagou aqui 20 centavos por cota. Beleza, 20 centavos por cota, você tem 100 cotas, então você recebeu 20 reais. Isso aqui é isento, tá? Isento. O rendimento é isento, galera. Somente o rendimento dos fundos. Beleza? Se você comprou ele, investiu 16 mil e ele valorizou, isso aqui não é isento. Você tem que apurar. Quanto é? 20% sobre o lucro. Então, se você teve um lucro de 3.500, pega 3.500 vezes 20%, você precisa pagar 700 reais aqui de imposto de renda, tá, galera? E isso aqui não tem para onde fugir. É o lucro auferido. Então você precisa calcular quanto você investiu e quanto ele valorizou. Bruno, mas se for o contrário, eu investi 16 mil reais e ele desvalorizou. Agora ele está 15 mil reais. Significa o quê? Significa que você teve um prejuízo, tá? Se você teve um prejuízo, você não precisa apurar imposto. Porque no lugar de ter um lucro, você teve aqui um prejuízo. E aí o que acontece? Você fica com prejuízo para compensar de um lucro futuro. O que é isso? Vamos pegar um exemplo aqui. Se você teve algum fundo que teve um lucro de 3.500, como aquele caso, você precisaria pagar o imposto, né? Que é 20% disso, que seria 700 reais de imposto. Só que nesse meio caminho você teve um prejuízo. Esse prejuízo você pode compensar. E o que tu faz? Tu pega o lucro que você teve, menos o prejuízo, né? E aí no lugar de pagar o imposto de 700 reais, você pega o prejuízo, compensa desse lucro, então o teu lucro de fato, tirando aquele prejuízo lá de outro fundo, foi 2.500. Então o imposto, no lugar de pagar 700, você paga 500, tá? Então isso aqui acaba que você tem você consegue abater
o lucro de um fundo sobre o prejuízo de outro. É uma jogada tributária para você pagar menos imposto. Tá bom, galera? Mas não confunda aí essa questão de imposto de renda, tá? E se você vendeu, teve lucro, 20%, aquele exemplo lá, foi R$700 ou 500, você precisa gerar o DARF e pagar imposto. O Código de Arrecadação, que é o documento de arrecadação da Receita Federal referente à venda de cota dos fundos, é o 6015. E aí você precisa gerar um DARF para isso. Esse código é utilizado para recolher imposto de renda sobre o ganho de capital obtido com a venda, né, de cota do fundo. Então vendeu com lucro, apura o imposto lá, como você viu, R$700. Aí você precisa gerar um DARF para pagar isso, tá? Então essa é a questão tributária. Bruno, como eu gero um DARF? Olha, eu vou te ensinar aqui um jeito rápido, tá, galera? Mas eu também vou deixar um link aqui para facilitar a tua vida. Você vai no Google e você vai pesquisar aqui gerar DARF online. Gerou DARF online, vai abrir aqui o Sicalc, tá? Que é o sistema aqui, ó, Ministério da Economia, oficial, tá? Sempre na fonte oficial. Clicou aqui, você vai fazer o quê? Preenchimento rápido, beleza? Preenchimento rápido, você vai colocar o teu CPF e a data de nascimento. E aí basta você preencher as informações dos fundos. Preencheu, vai clicar em continuar e ali basicamente, ó, você vai colocar código ou nome da receita. É aquele 6015 que a gente viu, ó. Você vai preencher 6015, pronto, ele já vai listar aqui para você. Ah, isso aqui, ó, ganhos líquidos em operação de bolsa de valores. Pronto, você vai preencher isso, a data de hoje. Qual foi o período de apuração, tá? Qual é a competência daquilo? Bruno, eu fiz essas vendas no mês de abril. A gente está no mês de abril, então você vai colocar aqui 4/2024, beleza? Qual o valor? Foi aquele cálculo que a gente fez lá. Ah, eu tive um lucro de 3.500, apurando, tirando 20% é R$700. Aí tu vai colocar aqui, valor principal R$700. Cara, fez isso, vai clicar em calcular e pronto, já vai gerar o DARF para você. Eu não vou colocar aqui porque senão vai ficar registrado aqui no meu CPF, tá, galera? Então sempre coloque aqui o período de apuração, sempre vai ser um mês que você vendeu aquele fundo. E o valor não pode ser inferior a R$10. Bruno, se eu vender e o meu lucro aqui foi só de R$5, aí você vai acumulando. Você tem um a pagar de R$5. Vendeu outro, mais R$5, mais 5, você vai acumulando, até bater mais de R$10. Quando superar R$10 o teu lucro, aí você gera o DARF acumulado, beleza? Então, você não precisa gerar, tive só R$5. Você não vai conseguir gerar o DARF. Espera vender outro ativo, teve lucro, vai lá, soma tudo. Ah, ultrapassou, deu R$15. Vai lá e gera o DARF e paga os R$15. Ah, eu tive prejuízo. Aí você faz aquele esquema de compensar. Beleza, galera? E é retido na fonte. O rendimento distribuído pelos fundos são sujeitos à tributação. Nesse caso aqui a gente não se encaixa nisso, né? Porque a gente é investidor isento. Como eu falei, até o momento os fundos imobiliários, esses rendimentos são isentos de imposto de renda. E aqui a gente tem um informe de rendimento. As corretoras e instituições financeiras responsáveis pela custódia das cotas devem fornecer informe de rendimentos para auxiliar na declaração do imposto de renda, tá? Também a gente não vai entrar aqui nessa questão. Bruno, recebi R$1.000 de rendimento no ano. Depois tu vai ter que declarar, tá, galera? Ah, Bruno, eu vendi fundos. Também vai ter que declarar. E aí, num treinamento mais avançado, a gente fala de declaração de imposto de renda. Tá bom, galera? Mas eu vou deixar um link aqui para vocês sobre como declarar imposto de renda para te auxiliar nessa questão. Então esses são aí alguns principais aspectos tributários a ser considerado pelos investidores de fundos imobiliários. Beleza, pessoal? E assim a gente encerra o módulo de fundo imobiliário. Então esse aqui ficou bastante extenso, né? Bastante informações para vocês. Espero ter ajudado. Agora vamos entrar em investindo em ações no próximo módulo.